Boa tarde para vocês todos. Fiquei encantada com a palestra do João. E eu não resisto a me lembrar essa questão de mãe e tia, né? Quando ele falou assim, quem é mãe, levanta a mão. Primeiro ele perguntou quem é tia, né? Eu levantei. Ele falou, quem é mãe? Eu levantei a outra mão. Aí eu fiquei lembrando, né? Ele fez uma nova pergunta sobre ser mãe e ser tia, e eu lembrei, puxa vida, ele falando qual a diferença entre ser mãe e ser tia, né? Eu comecei a perguntar em mim, né? Aí eu falei, puxa, tem uma primeira diferença fundamental. É que toda vez que alguém me chama de mãe, me emociona. Eu tenho 3 filhos já, todos adultos, mas quando fala mamãe, eu tenho um dos meus filhos que fala mãezinha. Eu quase desmaio, ele tem 40 anos. Ele fala mãezinha, eu só falta chorar. E quando alguém me chamou a primeira vez de tia, eu não vou esquecer nunca. Eu estava num posto de combustível, estava querendo abastecer meu carro, e foi a primeira vez que alguém virou para mim e falou assim, tia, você quer não sei o quê ou não sei o quê? Quer olhar o óleo? Eu tinha 30 e poucos anos, eu falei, tia? Ah, não. Então, é diferente quando alguém chama a gente de tia. Mas nós vamos falar de uma coisa pela qual eu tenho paixão. Eu sou formada em música. E vem dessa formação o nome do nosso grupo de empresas, que é um grupo boutique, é um grupo de porte médio, inteiramente dedicado e devotado a esse ritmo, a essa sintonia, a buscar eternamente uma harmonia criativa, que implica em muita accountability, com certeza. Então, nós vamos falar um pouquinho de jazz na estrutura da gestão. Primeiro, você me entender o que é uma banda de jazz, né? Alguém aqui me ajuda a explicar o que é uma banda de jazz? Banda de jazz, existe até orquestra de jazz também. Mas quando a gente fala em banda, o que é banda de jazz? Que é muito diferente, por exemplo, de banda de rock. A banda de jazz é uma estrutura musical em que, e acho que foi por isso que eu adorei quando o Mário fez a palestra na AmCham de Uberlândia, né, Mário? E contou da Vagas.com, contou da Vagas como uma empresa que não tem chefe. E eu adorei, porque a estrutura da banda de jazz tem líder, não tem chefe, mas tem líder. Só que o líder se dissolve. O líder pode estar presente ou completamente dissolvido, dependendo da situação. Diferentemente, claro, de uma orquestra, em que nós temos não só o líder da orquestra, mas também o pódio sobre o qual ele se posiciona para reger, com batuta e tudo. Tem razões para essas duas configurações. Nós escolhemos o modelo de jazz, primeiro porque eu venho de uma história profissional totalmente de orquestra, de grande orquestra, de pódium, de toda o fraque e a gravata borboleta. Mas eu descobri que os sistemas vivos, eu tenho uma filha que é bióloga, e como música, e ela como bióloga, a gente conversa muito. E eu descobri que todo sistema vivo é um contínuo jamming. Ele não funciona como orquestra. Ele funciona como jamming. Um eterno criar, um eterno harmonizar, um eterno dialogar entre linhas, fios de música, fios de sons. Isso é estar vivo. E como uma empresa é um sistema vivo, essa metáfora sempre me encantou muito. Acontece que o corpo humano também é outra banda de jazz. O corpo humano inteirinho, um manda um sinal para o outro, aí o outro assume a gestão daquele momento, se é um momento de fazer digestão é uma coisa, se é um momento de fazer uma palestra é outra coisa, agora tem outra coisa regendo, que não é exatamente a veia do meu dedão do pé, que é a que vai me ajudar no momento em que eu estiver com uma demanda de caminhada mais inteira. Ou seja, tudo no nosso corpo é jamming. Tudo. A liderança muda. E o sistema corporativo parece, né, gente? Eu não sei, vocês aqui que são os grandes craques, né? Os gestores de RH, os líderes de RH. Mas parece que o sistema corporativo não está funcionando como jamming.
Ele entrou numa modelagem que a gente entende como disfuncional. E por que ela é disfuncional? Porque ele não vem funcionando em rede. Se ele fosse um jogo de xadrez, tem o rei, e só o rei pode dar o checkmate. Não tem conversa. Talvez a rainha possa dar o checkmate. Mas o que acontece é que a rede é diferente. Olha como é diferente, né? Tudo funciona melhor, né? Se todos constroem esse coroamento que é o resultado final. O velho mundo é das pirâmides. A orquestra é pirâmide. Eu adoro ouvir música de orquestra, gente, mas em nenhum momento eu consigo mais na minha vida trabalhar num sistema piramidal. Depois que a gente fez o grupo Full Jazz, como eu vim durante muitos anos comandando um grande grupo, que é o grupo Young & Rubicam, em toda a América Latina, 36 operações e um sistema totalmente piramidal, eu descobri que eu não sirvo para isso. Eu não sirvo, eu sou jazz. Então, eu não consigo funcionar, eu não consigo ter accountability num sistema totalmente piramidal. Mas já fui e descobri que não posso mais. Por quê? Porque esse velho mundo das pirâmides, que é um mundo top-down, totalmente top-down, ele vai ser substituído pelas bandas de jazz. A accountability é muito difícil no sistema piramidal. Nós vamos procurar entender por quê. A verdadeira accountability. Essa que nasce de dentro do coração. O Grupo Full Jazz, ele nasceu no dia 14 de agosto de 96. Tem gente que diz que nunca lance uma empresa em agosto. Eu tenho um colega nosso de profissão que ele já deu entrevista sobre isso e tal. Ele diz que é mês do cachorro louco, é um perigo lançar uma empresa em agosto. E a gente ainda caprichou, fez bem na metade do mês, assim, bem no meinho, nós lançamos o Grupo Full Jazz. Naquele mesmo ano, esse ano a gente completa 20 anos, naquele mesmíssimo ano, no dia 31 de agosto, o Peter Drucker deu uma entrevista para a revista Wired. Na época, foi o presidente da Booz Allen que me mandou esse número, que tinha acabado de sair, ele saiu no início de setembro. E ele diz que a saída para as corporações seria elas se tornarem bandas de jazz, ou seja, elas abandonarem o sistema piramidal e se transformarem em bandas de jazz. Mas a coisa não ficou aí. Em 97, o John Cowell, alguém de vocês já leu o John Cowell? Porque o Peter Drucker é tão óbvio que todo mundo conheça, né? Saudosíssimo Peter Drucker, né? Mas o John Cowell esteve no Brasil mais de uma vez. Eu estive com ele 2, agora pode ter vindo até outras vezes. Em 97, ele lançou um livro, que é esse que nós estamos mostrando aqui, que é a arte e a disciplina da criatividade na empresa. E ele é interessante porque ele é um PhD de Harvard na área de administração, mas ele é jazzista também. Então, quando ele se apresentou, eu me lembro que foi no WTC, e a Full Jazz estava completando 1 ano. E ele estava, naquele momento, lançando esse livro. E veio ao Brasil, a convite, então, do próprio WTC, e ele fez uma entrevista, uma palestra, tocando piano e conversando com a audiência, com a plateia. Foi hiper legal. A Fundação Dom Cabral acabou elegendo a Full Jazz como um exemplo, o melhor exemplo de inovação empresarial, logo que a gente começou a consolidar um pouco a nossa visão empresarial. E o interessante é que, quando a gente foi receber essa honra, a gente também se apresentou com uma banda de jazz, mostrando o que é a estrutura do jazz e como é que isto se comporta na gestão da empresa, que é uma gestão que precisa obrigatoriamente ser compartilhada. A gente é parte da Rede Ligue. Quando a gente não quer ser parte de uma pirâmide, como é que a gente faz quando você quer crescer e ter pares e se expressar em outros mercados? Porque só tem 2 sistemas. Ou você faz parte de um megagrupo, e aí você entra de novo na pirâmide, ou você se junta a outros que pensam nesse modelo sistêmico, nesse modelo que é mais orgânico.
E você tem algumas redes no mundo, que são redes de donos de empresas do nosso setor, do setor de comunicações, que pretendem continuar donos, pelo menos por algum bom tempo. Tudo na vida pode passar por mudanças, mas, no momento, é assim que a gente pensa. Então, se formou essa rede, que hoje é grande, é uma rede de empreendedores independentes, ela está em 10 países, parece que agora ela está migrando para 12 países, tem 64 empresas no setor de comunicações, tem todas as disciplinas da comunicação. Então, a gente hoje, está aqui o meu sócio, Luiz Lobo, que preside, que rege, como band leader, as 3 da esquerda. Então, é a Full Jazz, que é a Full Jazz no mundo da publicidade, no mundo da comunicação, do branding e assim por diante, é a Full Digital, toda a área digital, e a Full Trends, que é o que a gente chama mesmo de tudo que é absolutamente fora da caixa. Então, são coisas assim, não vou ficar elencando aqui para vocês, mas aquilo que não é nem publicidade, nem digital, mas faz parte do universo de interlocução de uma marca com os seus diferentes stakeholders. O grupo também tem a empresa de consultoria para sustentabilidade, que é, hoje, entendida como uma referência, uma pioneira nesse setor de consultoria específica para o caso da sustentabilidade. Tem uma empresa que é de conteúdos, cria e produz conteúdos que não tem nada a ver com publicidade, então, portais, séries para TV, séries para rádio, que é justamente a Conteúdos com Conteúdo, e também conta com a Rede Informe, que é uma empresa agregada ao grupo na área de RP e de gestão de assessoria de imprensa. Então, aqui são multidisciplinas, eu não vou ficar me detendo muito nisso. Hoje, o nosso setor é extremamente multidisciplinar. A gente teve a sorte, nesses 20 anos, de abrigar no nosso bojo marcas muito importantes, queridas, para as quais a gente acabou realizando projetos em diferentes áreas. Agora, como é que a gente faz essa estrutura? E como é que a gente fica vivo como empreendedor num país como esse, gente, onde a maioria das empresas morre antes de completar 2 anos? Sem ter nas costas um mega fundo e sem fazer parte de uma mega pirâmide. Como é que a gente aguenta o tranco? E o tranco não é nada fácil. Primeiro, a gente tem que entender quais são os desafios. E eles começam pelo começo. Por exemplo, pelo próprio design físico de uma operação que se propõe a ser uma banda de jazz. No nosso caso, nós passamos por todas as configurações que vocês possam imaginar. Sabe por quê? Porque a gente começa com um sonho. E, de repente, você percebe que não tem nada mais top-down, e não tem nada mais piramidal, do que você tentar fazer com que os outros sonhem exatamente o que você está sonhando. Então, quando a gente começa a fazer o desenho físico de uma empresa que se propõe a ser uma banda de jazz, você fala que fica lindo no papel. Você desenha assim, por exemplo, no nosso setor a gente tem as áreas, né? Você tem a área de criação, a área de estratégia, de planejamento, você tem a área de mídia, você tem a área digital, você tem a área de atendimento. Então, você fala, que bárbaro, eu vou criar umas células. Em vez de fazer como todo mundo fazia 20 anos atrás, que é, até por andar, né? A gente tinha um andar só de criativos, outro só de estrategista, outro só não sei do quê. Não, a gente faz células, como essas mesas, hoje, deste ambiente aqui. E a gente põe uma dupla de criativos, junto com um planejador, junto com um especialista em mídia, junto com alguém de atendimento, e aquela mesa redonda, aquela célula, vai atender um número X de clientes. Então, você começa a operar assim, e você fica orgulhosíssimo cada vez que entra um novo cliente, ou um prospect, você leva e passeia e fala, está vendo, olha, nós funcionamos na banda que é assim, assim, uau, é diferente, hein? Todas as outras agências que eu conheci não funcionavam assim, não. Ah, mas nós somos uma banda de jazz. Sabe o que acontece um mês depois? Você entra de manhã e fala, nossa, gente, o que aconteceu aqui? Não, sabe o que é? Aí começa o sabe o que é. Né? Não é que, sabe o que é? Acho melhor eu ficar, eu que sou mídia, eu precisava passar um tempo junto com as minhas outras 2 colegas da mídia, ou meus 2 colegas, e eu que sou do planejamento, eu fico tão bem junto do meu colega, porque a gente se ajuda mutuamente, sabe? E eu que sou da criação, eu gosto de ficar junto também, porque aí a gente, sabe, os projetos são meio oscilantes, um dia eu estou lotado, ele está mais livre, na manhã seguinte, nós 2 estamos tarados, virando noite, depois o outro ali. Então, aí começa uma história e você fala, meu Deus do céu, então não dá para fazer uma banda de jazz.
Aí você fica frustrado, fala, vai dar tudo errado, se é para fazer assim, é igual. E você começa, pouco a pouco, a perceber que a liberdade do jamming reside justamente em as pessoas se constituírem livre e espontaneamente do jeito que elas operam melhor. Aí é que está o band leader, que não precisa estar à frente, e, na maioria dos casos, não deve estar à frente. Então, você começa a perceber que desenhar a operação, e, de repente, todos eles estão juntos na sala de reunião, trabalhando como banda, cada qual com a sua especialidade. Então, gente, é assim, é liberdade para compor, liberdade para desenhar. Eu demorei para entender isso, mas hoje parece que eu estou começando a aprender, 20 anos depois. Você dá treinamentos específicos. E já nós vamos ver por que é tão importante você treinar uma equipe até ela virar uma banda de jazz. Ninguém nasce banda de jazz. Nós não fomos educados para ser banda de jazz. Nós fomos educados para desculpability, como tão brilhantemente disse o João. E numa banda de jazz, já começa por aí. A banda é compacta, não tem desculpability. Nós somos poucos, então não dá, não tenho como eu jogar em cima desta ou daquele. Então, precisa treinar. Esse dia a dia como banda é um treinamento. Só que esses treinamentos e esse desafio inicial, esses desafios levam a gente para o desafio maior, e eu tenho certeza que vocês do RH sabem do que eu estou falando. Qual que é o desafio maior, hein? É o modelo mental. Sempre, sempre, sempre. O desafio maior não é o cliente, não é o design, não é a metáfora, não é nada, gente. O desafio maior não é a gestão. O desafio maior é o modelo mental que se desenhou desde a nossa educação primordial, em que quem é esperto obedece. E quem não fala muito mantém a carreira. Essa é a verdade. A gente tem clientes de todos os tamanhos. E a gente vê o comportamento das pessoas no mundo corporativo. É melhor não se arriscar. Ainda mais em época de crise. Então, isso vai gerando esse modelo mental e vai cristalizando, vai engessando. E você vai vendo pessoas talentosas, com espírito de liderança, pessoas incríveis, pessoas capazes de fazer mudança. Todos dentro de um gesso, ali sufocados, ali com problema de respiração, porque é difícil respirar quando o gesso pega em cima do pulmão, em cima do coração. Esse é o desafio. Mas a gente pode ir quebrando esse gelo se a gente conseguir trazer as pessoas para um sentido legítimo de coerência. Como é que é isso? Primeiro, a gente precisa estar claro sobre os valores. É muito bonita essa ideia da Vargas de fazer do tema desse encontro, ainda mais nesse momento do país e do mundo, do planeta, um tema de valores. Porque se a gente não cultivar de verdade valores, nós vamos ficar no discurso. A primeira coisa é clareza sobre os valores. Você fala, não, isso é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Toda empresa tem missão, visão. Não é assim, gente? Está sempre lá na parede. Na parede é uma coisa, né? Mas clareza. No nosso setor é muito difícil ter clareza. Sabe por que é difícil, gente? Porque o nosso setor é a ponta do modelo econômico. O setor de comunicações, se ele não tiver clareza sobre seus valores, num sistema absolutamente fácil de corromper, o que acontece com o prestador de serviço? Você entra no bolo. Então, precisa ter clareza. Paixão, integridade, criatividade, inovação, audácia, despojamento. Despojamento é muito importante. O músico de jazz, ele entra de moletom pela porta dos fundos e sai pela porta dos fundos. Ele não entra de fraque pela frente do palco e sobe a escadaria central. É muito importante isso. Flexibilidade, universalidade. O jazz, tem gente que gosta lá na cidade onde é nascido, a Escórregos, a grande Dois Córregos, e tem gente que adora jazz em Nova York, na Nova Zelândia, não é verdade? Em Auckland. Tem gente que adora jazz. Tem que ser universal. Nós temos que ter um pouco de senso de humor, senão ninguém vive, ainda mais atualmente, não é? Sustentabilidade, que é
um profundo amor pela vida, não a minha só, a de todos, a de cada um de vocês, a do todo. E o setor de comunicações tem uma responsabilidade tremenda com essa palavra. Porque tudo o que nós escrevemos, criamos e depois exibimos ou veiculamos, em qualquer que seja a mídia, qualquer que seja a rede social, cria modelos mentais. Ajuda na construção ou na destruição das capacidades humanas. E a capacidade de improvisar, é claro. A segunda coisa que a gente precisa ter clareza e coerência é que a qualidade precisa gerar resultado. Aí vem a pergunta, o que é resultado no terceiro milênio? O que é resultado? Não é? Eu tive a grata felicidade de ser sócia de uma mulher que eu admiro muito, recomendo de vocês, quem não conhecer, que procure conhecer. É uma inglesa que nasceu na fase da Segunda Guerra, lá em Bristol, e depois acabou até por questões das tragédias da Segunda Guerra, ela migrou para os Estados Unidos. Ela se chama Hazel Henderson. Alguém aqui já ouviu falar ou conhece a Hazel Henderson? Recomendo que vocês entrem em hazelhenderson.com. É uma grande economista, doutora honoris causa por Harvard, e Oxford, e Cambridge, e Stanford, e algumas que eu posso estar esquecendo, e ela mostrou para mim que tudo aquilo que a gente entende como resultado já é uma coisa distorcida. Se sustentabilidade é pensar o resultado para o todo, o que é excelência que gera resultados? Num mundo em que só o bottom line financeiro é entendido como resultado. O EBITDA é a única mensuração de resultado que nós devemos olhar? Claro que se eu tiver quebrada, eu não posso continuar. Mas o que é resultado? Entender o que é resultado começa com a pergunta, quem é meu cliente? Começa por aí. Na grande corporação, o cliente é o acionista. O resto é consequência. Nós podemos enfeitar esse bolo e tal, mas o acionista é o grande cliente. O negócio é o fim do mês. E o resto é o resto, gente. O resto a gente vai levando. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler um livro fantástico sobre isso. Sobre como é que essa noção distorcida de resultado nasce dentro das corporações. É esse livro da doutora Zuboff. Ela lançou anos atrás, já faz vários anos. Aqui no Brasil, ele se chama O Novo Mundo dos Negócios. É muito sério. Em inglês é The Support Economy. Ela escreve junto com o Max Min, que na época era o VP do board da Volvo na Europa. Então, é um mega executivo com uma grande doutora em gestão, e eles escrevem o novo jogo dos negócios. Esse é o nome do livro, é em português. Em que eles mostram a raiz dessa questão o resto é o resto. Quando é que o cliente começa a ser entendido como estorvo? Quando é que o RH passa a ser uma área que a gente tem que ter, mas que nunca ocupa um lugar de destaque no board da empresa ou na diretoria central? Quando é que a gente nasce? De onde vem isso? De onde vem essa esquizofrenia? O RH cuida dos nossos valores, de negócio deixa que eu cuido. Eu estou falando alguma loucura, gente? Eu estou maluca? Isso tem uma razão. É que se o resultado para mim é só grana, é o único resultado, é claro que eu vou estar esquizofrênico forever. O meu foco é só esse, o resto é perfumaria. E uma perfumaria de segunda linha. Excelência que gera resultado, se o meu cliente for só o acionista, é isso aí. Mas quando você realmente abraça um espírito de banda, e você começa a perguntar se o seu cliente faz parte da banda, e você começa a perguntar de fato quem é o seu cliente,
você começa a perceber que você tem o cliente, que é aquele que te contratou. Claro que ele é meu cliente, muito querido, muito respeitado. Mas aí eu tenho o cliente do cliente. E eu preciso entender como eu estou tratando, através das minhas estratégias, através dos meus processos de comunicação, através dos meus conteúdos, que tipo de impacto eu estou gerando na mente, no coração, no psiquismo do cliente, do meu cliente, que no meu setor é tão ridiculamente, pejorativamente chamado de consumidor. E se eu chegar à conclusão de que isto não basta, de que pensar só em mim, na minha turma, grana. No meu cliente satisfeito, está resolvido. No cliente do cliente, porque eu preciso pensar nele, às vezes nem o meu cliente está tão preocupado assim com ele, mas eu estou. E se isso for pouco, porque existe um cliente maior hoje, do qual todos estes clientes fazem parte, que se chama Gaia. A mãe, a Terra, o planeta, nesse momento gritando, depauperado, dizendo, parem com esse consumo abusivo. Parem de acreditar que é na aceleração desenfreada do consumo que nós vamos resolver o problema macroeconômico. Parem de pensar que o único jeito é crescer, 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 até explodir, que é o que nós estamos fazendo com a história do planeta. Que tal pensar que o meu cliente é o todo? Então, aí muda a minha visão de qualidade. Qualidade é aquilo que gera resultado para todos. Resultados positivos. Resultados de inspiração. Resultados de empoderamento. Resultados de não depauperamento do planeta. Difícil fazer isso, né, no setor de comunicações, acho que em todos. No nosso, então, é um Deus nos acuda. Mas, no nosso caso, é a única coisa que nos faz levantar de manhã, senão eu não levantaria para isso em hipótese alguma. A outra questão é a capacidade de formar uma geração capaz de pensar com a sua própria cabeça. Eu estava falando da Hazel, por exemplo, como eu aprendi com ela, porque eu não sou economista, ela é. E ela me dizia assim, né, que hoje as nações todas se medem pelo PIB. Né? E ela me explicou como é que nasceu o conceito de PIB, né, que é um conceito que veio da Segunda Guerra, né, quando começaram quando começou o grande desmonte das economias internacionais. O próprio Marshall resolveu fazer junto com um grupo, evidente, de economistas, ele como, enfim, num outro papel que não de economista, óbvio, ele resolveu juntar um pessoal para contar o que sobrou, quais eram os cacos, o que sobrou da guerra. E o jeito é contar o resultado financeiro do produto da indústria. Então, assim que nasce o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, né? GDP, em inglês. Acontece que, será que os assets, os patrimônios de uma nação deveriam se resumir a isso? A ficar contando o EBITDA só da indústria? E também hoje dos serviços, não importa. Ou a gente deveria olhar educação como um asset, qualidade da educação. Ou a gente deveria olhar a qualidade da saúde como um asset. Ou a gente deveria olhar a capacidade de inovação como um asset. Desenvolvimento humano como um asset. O que é, na verdade, o verdadeiro produto interno bruto de uma nação? O que é o verdadeiro produto interno bruto de uma empresa? A gente, para começar a compartilhar essa cultura, é importante a gente ouvir, né? Ouvidoria é tudo. A gente pensa nas empresas que só o RH deve ouvir, né? O RH faz parte. Tem um problema, fala com o RH. Eles são psicólogos, sociólogos, eles são treinados para isso. A gente entende que não, a ouvidoria precisa ser contínua. Na banda de jazz, claro que o RH tem que ser ouvidoria formal.
A banda de jazz não é rebu, não é bagunça. Mas ela tem uma interligação. O sistema nervoso da banda de jazz é muito interligável. Então, ouvir e celebrar, muito importante. Celebrar pequenas coisas. Se a gente só celebra as grandes, a gente nunca tem nada para celebrar. Porque chega uma hora em que nada parece suficientemente grande para merecer uma celebração. E o walk the talk, né? Uma vez eu fui dar uma palestra e eu pedi para fazerem uma tradução de walk the talk, porque tinha uns gringos que vinham e eu queria que eles tivessem uma sinopse da palestra traduzida, né? Então, nós contratamos um tradutor bem conceituado, mas acho que ele não estava acostumado com essa expressão, já faz muitos anos, né? E aí acho que ele se atrapalhou um pouquinho. E aí eu fui ver a tradução que estava, né, da sinopse, e dizia assim, caminhando e falando. Então, walk the talk. Walking the talk era a frase, né? Walking the talk. Então, era caminhando e conversando, né? Então, walk the talk é a parte mais difícil de todas, porque o tempo inteiro, todo o sistema que rege o cenário, né, porque a gente discute muito cenário, né? Mas o sistema que rege o cenário tenta fazer com que a gente não faça como a gente diz que é. E a gente tem as 10 bilhões de desculpas, como o cara lá que o João mostrou com a história do carro, né? Tem toda uma lógica para não walk the talk, para não fazer aquilo que a gente acredita. Na banda de jazz, a gente precisa empoderar as pessoas. É complexo isso, viu, gente? Sabe por quê? Porque tem gente que não gosta muito de ser empoderado, não. Porque quando você empodera alguém, ou seja, dá realmente as cartas na mão de alguém, essa pessoa precisa responder com o quê? Com o que ela precisa responder, gente? Alguém me responde? Claro, com accountability. Agora, num sistema corporativo em que eu trabalhei num monte de outras empresas, onde o mais esperto é aquele que não levanta na hora de levantar, não fala na hora de falar, é aquele que... Em multinacional tem muito isso. Todo mundo quer o empreendedor corporativo, desde que ele não abra a boca. Na hora que não é para abrir, por favor. Tá? Abra na periferia, abra entendeu? Na perfumaria. Agora, na hora que a coisa ficar séria, cala a boca, senão a sua carreira pode ser interrompida. Cuidado. Cuidado, tem jogos políticos, tem tudo. Então, o que acontece? Empoderar é um caminho de duas mãos. Eu passei muito por isso. O Luiz Lobo, que está aqui, meu sócio queridíssimo, um tremendo criativo. De repente, você dá o poder na mão de todo mundo que está ali. E as pessoas ficam pela madrugada. Isso é encrenca, gente. Então, criar a possibilidade da mão dupla é uma disciplina, é um trabalho, exige humildade, exige delicadeza, em alguns momentos exige muita precisão. E, em muitos casos, exige até a substituição de pessoas, porque elas não querem ser empoderadas, não nasceram para isso. Ou, se nasceram, o gesso que puseram em cima delas, desde o nascimento, e não só dentro das corporações, já grudou tanto nelas, mas tanto, que, como diria Fernando Pessoa, ele fala, a máscara colou-se à face, não é colou-me à face, mas lá o gesso colou-se ao meu sistema respiratório. Na banda de jazz, onde é que fica o band leader, gente? Alguém conta para mim, onde é que fica um band leader numa banda de jazz? Alguém que gosta de jazz, que já foi em show de jazz? Ué, ele está ali, ó. Vocês não estão vendo? Poxa, gente, olha o tamanho desse telão. Está lotado de band leader aí. Porque o band leader varia, como a gente fala no escorgo, das vezes ele está à frente, das vezes ele está lá atrás. E por que é assim numa banda de jazz? Porque como ela trabalha com um grupo, a banda em si é pequena, né? Então, o que acontece com a banda de jazz? Como todo mundo, para trabalhar numa banda pequena, tem que ser um craque, agora sou eu que estou liderando. Mas daqui a 2 minutos, você lança um tema musical. Acabou a minha liderança no exato instante em que você lançou o seu tema. Aí acabou. Eu vou pegar o meu instrumento, vou acompanhar você.
e a banda toda vai te acompanhar. Mas o seu tema inspirou a ele. E ele pega o seu tema e começa uma evolução, uma improvisação. A improvisação na banda de jazz é uma das expressões da autoridade musical. Ninguém improvisa de bobo. Você tem que saber muita música para improvisar. Então, se ele começou a improvisar, agora todos nós vamos estar a serviço do que ele está propondo. Então, onde fica o band leader? Está espalhado, todos eles são. Depende da hora, depende do momento. Opa, eu fiz uma bobagem, help. Como é que nós tira isso daqui agora, gente? Não sei, eu vou tentar. Será que eu consigo? Eu consigo, não. Não que seja impossível, né? Mas não fica tão bonitinho. E como você é diretor de arte, Lobo, quem sabe? Ah, eu acho que é isso. Obrigada. Está vendo, gente? Eu estou falando, nós fazemos uma dupla incrível, sabe? Eu só sei falar e ele só sabe fazer acontecer. Eu tive uma vez uma dupla, eu fiz dupla muitos anos com um colega que era redator, e eu sempre fui redatora também, né? Eu sou estrategista e sou redatora. Então, o pessoal perguntava, puxa, mas todas as duplas de criação no mundo inteiro são feitas de um redator e um diretor de arte. O Lobo, originalmente, é um grande diretor de arte. Mas eu tinha essa dupla que era redator com redator, né? E as pessoas perguntavam, né? Falavam, escuta, mas como é que funciona isso? E ele sempre respondia, não, é que aqui um de nós só sabe ler, outro só sabe escrever. Então, lá na Full Jazz, eu não tenho sala, o Lobo não tem sala. Ninguém lá tem sala. Por que a gente não tem sala? Porque a gente descobriu que, quando a gente tem sala, primeiro, todo mundo entra na sala para contar uma encrenca. Então, é assim, todo mundo tem alguma reclamação a fazer, tem um problema insolúvel, porque a sala, ela dá para você o espaço para você entrar, encostar a porta e falar, gente, assim não dá. Você viu o que aconteceu hoje de manhã? Eu não aguento mais. Sabe? Então, agora, lá não tem jeito, porque como nós estamos misturados, se você quiser fazer esse tipo de colocação, você vai precisar me convidar, ou convidar o Lobo, ou convidar alguém, entendeu? Já não é mais uma reunião, uma fofoca já. Ou nós vamos falar de tal maneira que todos nós possamos entender o que está acontecendo e todos nós possamos ajudar a resolver o que está acontecendo. Então, na Full Jazz, nós não temos sala, nenhum de nós tem sala. Cada reunião tem que ter um band leader. Cada projeto tem que ter um band leader. Depende. É um projeto de quê? Um projeto estratégico? Então, o planejamento é o piloto central. A aeronave decola com planejamento. E o planejamento dá as ordens para todos nós, a gente obedece. E assim caminha a banda. O que é a força maior, gente, de uma banda de jazz? É aquilo que a gente está comentando agora há pouco, quando você propõe um tema. Por que você propõe um tema? Nós estamos aqui fazendo todo um jamming, e blá, blá, e tal, então a gente está se divertindo muito, de repente você pega e lança um troço que nem estava, porque não tem partitura. Então, esse tema é o insight. E a força da banda de jazz é a ideia inesperada, fulminante, precisa, a ideia que resolve. Por isso, o branding é uma das nossas grandes forças. Construção de marcas. Coragem é uma força. Eu trouxe um exemplo já para encerrar, um exemplo muito simples para mostrar para vocês. De propaganda. Eu já tive até síndrome de pânico, só com essa palavra, gente, porque eu sou música, eu escrevo. Na propaganda, a coisa foi tomando caminhos tão impressionantes que eu confesso a vocês que, se me chamasse de publicitária, periga de eu abandonar o local. Entendeu? Eu entrei numa crise mesmo com essa história. Até que a gente inventa a maneira de contribuir com o setor de comunicações dentro de uma nova visão. Mas a propaganda ela tem se pautado, muitas vezes, pelo mundo da inconsciência. Por isso que, quando a gente mostra o EBITDA, não sei se o João está por aí, ele talvez já tenha ido, porque já terminou toda a parte dele, mas quando a gente mostra EBITDA, por exemplo, da Southwest e o EBITDA da Ambev, eu vejo ali dois EBITDAs totalmente incomparáveis. Porque uma coisa é você trabalhar no mundo da consciência. A consciência do cuidar rege a Southwest. Não creio que a Ambev se reja pela consciência do cuidar. Se tem alguém aqui da Ambev, desculpa, eu sou muito franca nas minhas colocações. Tá? Por quê? Porque eu conheço muito o sistema Ambev. Eu estudei profundamente, eu conheço os executivos, eu conheço o ex-presidente. Então, não há como eu não entender que são EBITDAs incomparavelmente diferentes.
Tá? E o que interessa para mim é a natureza, é o cerne que levou até aqueles números. Então, no nosso setor, eu vou mostrar para vocês o que é propaganda no mundo da inconsciência. Eu vou mostrar 2 ou 3 comerciais, um internacional, que até eu escolhi de propósito, porque nós vamos estar aqui, é um site de carreiras. Essa campanha ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Tá? Eu já fui jurada em Cannes, Lobo, nós somos premiados. Hoje em dia eu não quero nem escrever mais, porque não há um critério deste cerne. E o cerne é tudo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é entendido que você educa uma criança para ela ser bem-sucedida. Está nesse filme. Tá? Vou mostrar também um filme da Ambev. Anos atrás, eu dei uma entrevista que disseram que eu tinha enlouquecido de vez, que era melhor me retirar do nosso setor. Porque eu mostrei que no momento que você pega uma bebida alcoólica, por exemplo, cerveja, que é a bebida que realmente está na mídia, e você mistura, faz a metáfora, não do jazz, mas faz a metáfora do sexo, o que acontece? Um homem que já transou na vida, ele sabe que mulher e cerveja você não mistura, porque mulher é 10 bilhões de vezes mais interessante do que cerveja. Mais complicado também, reconheço, tudo mais é mais interessante. Tá? É melhor. No momento que você começa a misturar isso, a criança, o menino, particularmente, a menina também, mas particularmente o menino que está naquela fase de pré-puberdade, ele está explodindo de hormônios. Essa metáfora é muito perigosa. É muito perigosa, porque você concentra num líquido alcoólico a metáfora do orgasmo. Tá? Eu não posso transar com a Juliana Paz, mas ela é a boa. E a cerveja é dela. Aqui eu vou mostrar a última campanha de uma outra cerveja nessa linha. Então, a gente tem que olhar essas coisas que são a propaganda no mundo da inconsciência. E eu trouxe para vocês também 2 ou 3 exercícios, e aí já encerro, do que a gente entende que é consciência. Quando que você consegue pôr afetividade numa propaganda? E ela consegue ser interessante sem ser piegas ou tolinha. Quando é que você consegue trazer de volta o tipo brasileiro? Nós somos um povo caboclo. A nossa mistura, eu sou uma total mistura de raça. Basta ver meu tipo nórdico. Né? Todas as raças estão correndo no meu sangue, todas. Essa é a beleza de ser brasileiro. Nós somos essa mistura louca. Só que a propaganda não faz isso, a mistura não está presente. Então, eu vou mostrar também um pouquinho de como é que a gente usa essa coisa linda chamada o brasileiro na publicidade. Então, vamos lá. Só para encerrar, a gente acredita muito nesse pensamento do Goethe, que o que quer que você possa fazer, realmente faça, comece agora. Ousadia, coragem, contém genialidade e magia. É hora de começar. Eu começo depois só fazendo uma pergunta. A quem vocês servem? Quem é o seu verdadeiro cliente? Muito, muito obrigada. Até mais. Vamos chamar o Eugênio.